Esse é um dos warifs mais perigosos de Jojo para se colocar em ReZero, porque o Killer Queen não é um stand feito para batalhas épicas, ele é um stand feito para eliminar pessoas de forma perfeita, o que encaixa, coincidentemente ou não, com o seu portador original, Yoshikage Kira, que atacava suas vítimas silenciosamente, sem deixar rastros, e era perfeito para o seu usuário, não à toa era seu stand. Mas nas mãos do Natsuki Subaru, isso cria uma combinação assustadoramente boa, tão boa quanto a de Yoshikage Kira. Porque o Subaru já possui o retorno pela morte, além de uma inteligência adquirida pelos seus loops e a capacidade de criar estratégias. Agora, vamos imaginar tudo isso com um stand que transforma qualquer coisa em literalmente bomba. O mundo de ReZero nunca mais seria o mesmo. Mas antes, vamos entender de cabo a rabo como funciona esse stand. Bom, nesse Warif o Subaru possuiria o Killer Queen, com todas as suas habilidades. E agora explicando elas um pouco mais detalhadamente, suas habilidades incluem transformar qualquer objeto em bomba, criar explosões que não deixam vestígios, além de um controle absoluto das explosões. E conforme evolui, também desbloquearia duas habilidades, o Tear Hurt Attack e o Bites the Dust, que também são técnicas muito interessantes. E a gente vai desenvolvendo elas ao decorrer do Warif, beleza? Mas tudo que vocês precisam saber até agora é que as habilidades do Killer Queen, a principal delas aliás, é que o seu usuário toca, ou melhor, o que o stand acaba tocando, né, por consequência, é explodido, como seu portador desejar. O Subaru então é transportado para um novo mundo, ainda sem entender o que está acontecendo, e tudo vai se desenrolando conforme os conformes. Ele acaba passando vergonha, achando que tinha alguma habilidade especial, percebe que aparentemente não possui nada demais, acaba indo até um dos becos para poder descansar um pouco e é abordado por bandidos. Ali então, ele precisa revidar, já que eles querem atacar ele. Ele acaba encostando em um dos ladrões e, bom, acidentalmente explode eles. Nesse momento, o Subaru fica repleto de choque. Quando a Emilia chega até lá, ela fica igualmente assustada. Porém, o Subaru, extremamente assustado também, explica pra ela que nada daquilo foi culpa dele, que ele não queria ter feito aquilo, e acaba rolando um clima estranho entre os dois. Mas por fim, que a Emilia acaba deixando isso passar, por perceber que o Subaru tá tão assustado quanto ela. E é então que o arco acaba se desenrolando ao ponto deles irem até o Bar do Red Ron. Afinal de contas, o Subaru precisa ir atrás do brasão. Ele levou isso como meta e vai levar até o fim. E então ele se encontra com a Elsa, e ela decide atacar eles após o Subaru vencer a negociação. Quando a Elsa tenta agarrá-lo, instintivamente o Killer Queen toca a faca dela, e então que a sua arma explode e no processo ela acaba perdendo um dos seus braços. E é nesse momento que ela fica completamente surpresa, já que ela nunca tinha visto esse tipo de magia, enquanto o Subaru olharia para a própria mão e pensaria como ele fez aquilo. Mesmo assim, a Elsa continua sendo extremamente perigosa, e o Subaru ainda precisa de loops para entender os seus padrões e ao mesmo tempo as suas habilidades, porque até aquele momento ele só tinha lidado com alguns ladrões em um beco e agora estaria lutando contra uma assassina profissional. Porém, acredito que depois de um segundo ou terceiro loop, o Subaru já saberia exatamente como fazer para derrotar a Elsa ou mesmo segurar ela por tempo suficiente, tranquilamente, sem precisar passar por todo aquele mas que ocorreu no original. E é nesse arco que o Subaru começa a dominar o seu stand. Ele descobre o que pode fazer e descobre que o seu poder não é tão raso assim. Ele pode transformar portas, facas, pedras, moedas, qualquer coisa que ele tocar em literalmente bombas, que ele pode ativar à distância um momento que ele quiser. E então o Aren acaba notando o cheiro da bruxa e decide atacar o Subaru. E é então que o conflito deles é inevitável. Quando ela o ataca durante um loop, o Subaru simplesmente toca o mangual dela e quando ela gira a sua arma, ocorre uma explosão. E ela percebe imediatamente que ele não usa um tipo de magia comum, e algo que vai muito além disso, e como resultado, o Subaru sobrevive muito mais, porém continua incapaz de conquistar a confiança dela sem usar a sua inteligência. Porém ainda assim ele se encontra com a Beatrice e ocorre o conflito com os Majus, a maldição se alastra e ele precisa resolver, ajudando com o que pode. A única diferença é que na batalha contra os Majus, o Subaru consegue solar ele sozinho utilizando o Killer Queen. Assim, ele toca nos Majus e simplesmente detona eles, explodindo completamente. E é nesse arco que ocorre a seleção real e também a batalha contra a Baleia Branca. Com a ajuda da Crush e os demais, o Subaru consegue ajudar com a sua genialidade e estratégia em batalha a acabar com a Baleia Branca. Além de que, utilizando a Killer Queen, o Subaru conseguiria destruir com ela. Porém, é claro que para chegar tão perto assim, precisaria ser mais difícil. O Subaru precisaria de algo que pudesse ir até a Baleia Branca à distância e que fosse indestrutível para conseguir causar algum efeito significativo. É então que ele decide usar a segunda bomba, o Sheer Heart Attack.
ataque. Essa arma é basicamente um tanque mecânico em miniatura que se desprende da mão esquerda do Killer Queen e é indestrutível, além de rastrear o alvo de forma autônoma, se guiando pelo calor emitido por corpos vivos. E como ele opera de forma independente, o Killer pode se afastar e deixar a bomba perseguir os seus inimigos sem correr riscos até que ela simplesmente exploda. E isso é perfeito para atacar a Baleia Branca, né? Já que ela é literalmente a maior fonte de calor naquele momento e ela facilmente pode ser perseguida, porque ela não é tão rápida ao ponto de desviar. Logo, fica muito mais fácil para a bomba seguir a Baleia Branca. Claro que a bomba não consegue voar, mas isso seria fácil de resolver, já que o Subaru poderia ter algum impulso autossuficiente para arremessar o She-Heart Attack. E uma vez que ele estivesse preso, a Baleia Branca seria uma explosão inevitável. E já que estamos falando sobre isso e sobre a derrota da Baleia Branca, que seria iminente, temos que falar também sobre o Betelgeuse, porque aqui o Killer Queen começa a mostrar o seu verdadeiro potencial. As mãos invisíveis atacariam o Subaru, mas o Subaru não tentaria enfrentá-las diretamente. Ele prepararia as suas armadilhas. Cada árvore, pedra ou cada pedaço de chão, tudo viraria uma bomba. E como o Subaru é muito bom em criar estratégias, facilmente eu vejo isso funcionando, tá? Então, enquanto o Betelgeuse avançaria rindo, lunático como ele é, as bombas iriam explodindo uma a uma, e a floresta inteira viraria um campo minado. O Betelgeuse obviamente não entenderia nada do que tá acontecendo, mas bastaria mais um She-Heart Attack para finalmente derrotar o Arcebispo da Preguiça, porque depois de utilizá-lo pela primeira vez, o Killer Queen evoluiu. O Subaru conseguiu usar novas técnicas com seu stand, e agora que o Subaru já ganhou o She-Heart Attack, né, essa pequena bomba automática, é muito fácil ele lançá-la em direção ao Betelgeuse. E como ela nunca para, e ela persegue o maior alvo de calor e é absolutamente resistente contra o culto da bruxa, ela vira um pesadelo, principalmente porque o Betelgeuse deve ser sim a maior fonte de calor naquele momento, rapaziada. Se mana conta como calor, e se o Betelgeuse usa diversas mãos invisíveis, não é muito difícil chegar a essa conclusão, né? Então mesmo que destruam o corpo principal, a bomba continua perseguindo até explodir. Dada isso, eu acredito que o Subaru receberia suas mãos invisíveis após explodir completamente o Betelgeuse e o culto da bruxa. E nesse arco o Subaru acaba encontrando com as bruxas, e é então que as coisas mudam completamente. A Echidna observaria o Killer Queen e depois de horas analisando, ela chegaria à conclusão de que esse poder foi exclusivamente criado para matar. Porém, não é o que o Subaru deseja. O Subaru deseja utilizá-lo para salvar. É uma frase digna de protagonista com certeza, mas também acredito que é bem a cara do Subaru, já que ele sempre tenta salvar todos os seus aliados. Não à toa, ele utiliza dos loops justamente para isso, muitas das vezes. Claro que algumas vezes ele não tem escolha, né? Mas enfim. E bom, depois de conversar com as bruxas, conhecer elas, e a Echidna fica fascinada por esse poder que até então era desconhecido, o Subaru luta contra o Garfield. E sinceramente, rapaziada, lutar contra o Garfield Tinsel dessa vez não é difícil. A luta é muito melhor do lado do Subaru, já que mesmo que o Garfield domine no combate direto, o Subaru muda completamente de estratégia. Ele pode explodir paredes, chão, pilares e melhor, ele pode usar tanto o She-Heart Attack para atacar a distância, como também explodir sem nem ter que chegar perto do Garfield. Mas claro, eu imagino que por ser uma batalha de honra e também pelo Subaru não tem intenção alguma de acabar executando o Garfield no processo, seria uma luta mais justa assim, e eu acredito que o Subaru juntaria tanto as mãos invisíveis quanto o Shamaki, que é uma técnica que ele raramente usa nos Warifs, mas aqui seria bem útil também, principalmente para camuflar as bombas, né? E, claro, o Killer Queen. Mas eu acho que o Killer Queen seria muito menos utilizado. Ele seria mais utilizado para destruir as coisas ao redor, já que contra o Garfield, vocês viram que uma mão invisível já foi o bastante, né? Mas de qualquer forma, o campo inteiro viraria uma armadilha, e quando o Garfield percebesse, já seria tarde demais. E por isso, mais uma vitória pro Subaru. Depois do Arco 4 pro Arco 5, rapaziada, teve uns aninhos aí de treinamento, onde o Subaru decidiu se focar e ficar mais forte. Só que agora, com a Killer Queen, ele se tornaria ainda mais forte, já que o Subaru já domina a Killer Queen praticamente completamente. E os arcebispos entrariam em guerra, como ocorreu em Peristela. E ao chegar lá, o Subaru notaria isso, mas ninguém entende como as pessoas simplesmente desaparecem, sem sangue, sem corpos, sem rastro. Seria de fato uma incógnita, que só o Subaru saberia responder. E é então que contra a Sirius, ela tentaria controlar emocionalmente o Subaru, e o Subaru poderia até mesmo fingir estar afetado, como por exemplo entregar uma rosa a ela, e quando ela segurasse, simplesmente uma explosão ocorresse e destruísse tudo, incluindo a própria Sirius. Contra a Cápila seria um pouco mais difícil, já que a Cápila se regenera, mas o Killer Queen destrói matéria completamente. Cada explosão reduz as suas opções. Então a luta se tornaria um duelo entre regeneração e aniquilação. E sinceramente, eu acredito que as bombas que o Subaru lançasse em direção a ela, principalmente com estratégia, seriam o fim da Arcebispa. Já contra o Regulus, agora encontramos um muro, já que o Regulus para o próprio tempo. Então, se o
Killer Queen tocasse nele, provavelmente nada acontece enquanto o Lionheart estiver ativo. Então o Subaru precisa descobrir o segredo das esposas, como no original, ou seja, mesmo com o Killer Queen ainda depende dos loops. Fora aqui, rapaziada, o Bite the Dust, né, que é a terceira bomba, pra quem não sabe, é uma técnica suprema do Kira em Jojo, usada para proteger a verdadeira identidade dele, ou seja, o Killer Queen se planta dentro do corpo de alguém e caso essa pessoa revele o segredo do Kira, né, ou tente, né, mesmo que corra risco de vida, a habilidade ativa um loop temporal, voltando o tempo em exato 1 hora atrás, todos os eventos mortais daquele período, e eles se repetem de forma idêntica, mas o destino das pessoas é selado. Quem descobriu o segredo acaba sendo executado, explodido no tempo exato em que a revelação teria acontecido. É tipo o Retorno através da morte, só que mais mortal e bem mais cruel contra o alvo. Então talvez, utilizando contra o Regulus, sim, o Subaru poderia vencer, já que ele estaria fazendo as pessoas sentirem praticamente o que ele sente. Ter que voltar em loops diversas e diversas vezes, até ser completamente destruído por dentro e, por fim, por fora. E esse é o arco perfeito para Killer Queen, porque o Subaru começa a lutar usando estratégia, armadilhas e informações. Tudo que o Killer Queen ama. Cada corredor, porta e cada escada pode estar pronta para explodir a qualquer momento. Os inimigos nunca sabem qual objeto é seguro ou não. E após incontáveis vezes e loops, Killer Queen desperta a sua habilidade definitiva. Se não fosse contra o Regulus, seria nesse arco, com certeza. Como eu citei para vocês, o Bite the Dust. E por ser muito compatível com o Retorno através da morte, rapaziada, talvez com estratégia o Subaru conseguiria criar até coisas novas com isso. Fora que o Subaru não liga de ter a sua identidade revelada. Então, se alguém descobrir algum segredo importante sobre ele, já seria o suficiente para o Bite the Dust poder criar um ciclo temporal para proteger essa informação. Ou seja, até mesmo coisas sigilosas o Subaru poderia manter escondido, cara. Seria absurdo. Imagina isso combinado com o próprio Retorno através da morte, né? O Subaru praticamente criaria uma camada extra de proteção para os seus segredos, o que seria simplesmente absurdo. Agora sem enrolações, rapaziada, o Subaru não vence o Reinhard na força, mas a Killer Queen torna o Subaru muito mais perigoso, porque basta um toque e uma explosão em nível atômico aconteceria. O problema é conseguir tocar no Reinhard, né? Afinal de contas, isso é absurdamente difícil, e no fim, o Reinhard ainda leva vantagem, mas pisaria em ovos, porque um erro poderia ser fatal. A Emilia, rapaziada, ela ficaria preocupada, porque o Subaru nunca mais lutaria de frente. Ele venceria através de emboscadas, explosões e armadilhas. E ela até perguntaria pra ele se ele tem que realmente lutar desse jeito, se ele tem que agir dessa forma, mais fria. E bom, pro Subaru, se isso significa que ninguém vai ter que morrer, então sim, ele utilizaria dessa maneira. Mesmo que isso tornasse a relação do Subaru com a Emilia um pouco mais estranha. Com a Arém, ela chegaria a Killer Queen como um poder assustador, mas perceberia que o Subaru sempre tenta usá-lo para proteger os outros. E isso fortaleceria ainda mais a sua confiança nele. E esse provavelmente seria um dos Arifs onde Subaru seria o mais estratégico de todos, porque ele finalmente teria um poder que recompensa exatamente aquilo que faz dele um protagonista tão único: planejar, morrer, aprender e transformar o conhecimento dos loops em uma vitória perfeita. Em vez de vencer por ser o mais forte, ele venceria porque o inimigo já teria perdido antes mesmo da luta começar. Bom, rapaziada, eu gostaria de agradecer aí aos membros do canal, muito obrigado mesmo por apoiar meus vídeos, por apoiar o conteúdo, tanto o Tariq Pica quanto o Rodrigo Augusto da Silva. Muito obrigado por apoiar o canal, muito obrigado por acreditarem no meu trabalho, pessoal. De verdade, vocês são incríveis, vocês são zicas, mano. Muito obrigado a todo mundo também que vai apoiar esse vídeo, tanto deixando um like, compartilhando, acessando os links na descrição, qualquer coisa que vocês fizerem pra ajudar o canal, já vai estar me ajudando demais, e eu vou ser muito grato por isso, de verdade, pessoal. Mas no geral é isso. Comentem aí o que vocês acharam desse Arif, se seria realmente insano ou não pro Subaru. Comentem também novas sugestões, caso vocês queiram. Deixem um like, e não esqueçam de beber água, de dar a postura de vocês. Fiquem bem, tá bom? Um beijo, um queijo pra vocês, um coração invisível pra vocês também. Fiquem com Deus, rapaziada, e até o próximo vídeo, rapaziada. Tchau, tchau.